Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria! Mais um programa A Fé que Professamos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento de nos aprofundarmos sobre a nossa fé, sobre a doutrina da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, sobre aquilo que nos norteia na nossa caminhada de salvação, na nossa caminhada enquanto igreja militante. Aqui estamos militando, aqui estamos lutando, aqui estamos combatendo até o céu. Nós, nos últimos programas, falamos sobre os sacramentos e hoje o tema será sacramentais. Então, a igreja nos oferta, pela graça de Deus, os sacramentos, que são esses sinais que Deus opera através da igreja em nossa vida, desde o nosso batismo e em outras ocasiões da nossa história, matrimônio, a ordem. Então, a confissão, a penitência, a reconciliação com Deus. E hoje nós vamos falar sobre sacramentais. Você já ouviu falar nesse nome, sacramentais? O que seria sacramental? Se você já ouviu falar, você já pode ir colocando aí nos comentários. Eu já ouvi falar, sim, sacramentais, é isso, é aquilo outro. Então a igreja nos ensina no seu catecismo que sacramentais são sinais sagrados instituídos pela igreja, por meio dos quais se santificam algumas circunstâncias da vida. Então, os sacramentais são as bênçãos que são feitas, que são derramadas nas várias circunstâncias da nossa vida, nas várias circunstâncias da nossa história. Então, é uma oração. Um sacramental é uma oração. Sempre, como católicos que somos, sempre acompanhada do sinal da cruz e de outros sinais. Então, os sacramentais são uma bênção que a igreja instituiu para ser derramada sobre as circunstâncias da nossa vida, sobre os momentos da nossa vida, e não só circunstâncias e momentos, mas também sobre coisas. Nossos bens também recebem pela igreja a bênção de Deus. E essa bênção também é um sacramental. Então, os sacramentais, eles ocupam um lugar importante na nossa vida. As bênçãos ocupam um lugar importante na nossa vida, porque é um louvor que se eleva a Deus. A bênção é um louvor que se eleva a Deus. Então, tudo aquilo na nossa vida que eleva a Deus, bênção de Deus, é importante para nós. Está no centro da nossa vida e do nosso coração. Então, esses sacramentais são bênçãos, é um louvor de Deus e uma oração para obter os seus dons. As consagrações das pessoas é um sacramental. As dedicações das coisas é um sacramental. Então, tudo aquilo que envolve o culto e o louvor a Deus é um sacramental. Se não é sacramento, é sacramental. É essa bênção que é derramada sobre todos nós. Quando a gente compra um carro novo, e aí chama o sacerdote para abençoar o veículo, e há uma bênção própria para veículos, isso é um sacramental. Quando nós reformamos a nossa casa ou construímos a nossa casa, a nossa residência ali, o nosso lar, a igreja doméstica, nós também chamamos o sacerdote para abençoar a nossa residência, é um sacramental. Bênção de chaves, bênção de imagens sagradas, essas imagens ali que representam
os santos e as santas de Deus, aqueles que foram fiéis à vontade de Deus, é um sacramental. Então, sacramental são as bênçãos que são derramadas em nossa vida para o louvor de Deus. Nós vimos nos programas anteriores que os sacramentos, eles têm ritos próprios para a nossa caminhada de igreja e para a nossa caminhada de salvação. E aqui eu gostaria de destacar um rito da igreja que não é sacramento, mas que é sacramental. E todos nós já ouvimos falar que é o exorcismo. Todos nós já ouvimos essa palavra, essa expressão, e eu creio que todos nós saibamos o que é um exorcismo. Então, o que é um exorcismo? O exorcismo é quando a igreja, ela pede, com a sua autoridade, em nome de Jesus, que uma pessoa ou um objeto, nos vai dizer o catecismo, seja protegido contra a influência do maligno ou subtrair do domínio do maligno. Então, o que é um exorcismo? É um sacramental, em que a igreja, ela reza na sua autoridade de corpo místico de Cristo. Ela reza em nome de Jesus para que pessoas ou coisas não sejam dominadas pelo maligno, ou que, se estiverem sob o domínio do maligno, sejam libertas, sejam libertadas. Então, o exorcismo, ele é um sacramental, embora tenha um rito próprio da igreja, um rito próprio que a igreja, ela opera desta maneira, ela opera desta maneira. E aí existe o exorcismo dentro do sacramento, que é na hora do batismo, quando nós somos batizados, quando nós somos mergulhados em Cristo, que ali somos inseridos no número dos filhos de Deus. Ali nós recebemos o perdão do pecado original, do pecado da desobediência dos nossos pais, dos nossos antepassados. Ali nós nascemos para Cristo, recebemos uma certidão de nascimento como filho de Deus, como filha muito amada de Deus. Então, naquele batismo também, nós, libertos do pecado, somos libertos da influência do domínio do maligno. Então, no batismo há um exorcismo, mas o exorcismo não é o sacramento. O exorcismo é um sacramental, é uma bênção que é derramada sobre nós. E também outras formas de sacramentais, a igreja nos ensina que é as piedades populares, os atos de piedade popular. E o que é essa piedade popular? É o sentido religioso do povo cristão. É as várias expressões da fé do povo que acompanha a vida da igreja. Então, é sacramental a veneração de relíquias. As relíquias, seja de primeiro grau ou de segundo grau. Quando nós temos ali um pedaço da roupa que foi utilizada por um santo ou uma santa da igreja, um pedaço do osso, um pedaço do corpo, às vezes fios do cabelo, objetos que pertenceram àquele santo, àquela santa, são as relíquias. E nós veneramos essas relíquias que pertenceram a esses que foram da intimidade de Deus e considerados santos e santas pela igreja. Então, essas relíquias que nós veneramos, esse ato de venerar, é uma piedade popular, que é um sacramental, que é uma bênção para o louvor de Deus. E a igreja continua nos ensinando. Também é sacramental quando nós visitamos os santuários, quando nós entramos nos santuários
nas igrejas, nos templos, que ali está o próprio Deus, que ali acontece o sacrifício eucarístico, que ali acontece os sacramentos, que ali acontece o desenrolar da nossa fé. Quando nós entramos num templo, numa igreja, também é uma bênção de louvor a Deus. Também é um sacramental. Sabe onde também é sacramental? As procissões. Quando nós saímos pelas ruas da nossa paróquia, da nossa cidade, conduzindo o Santíssimo Sacramento na festa de Corpus Christi, conduzindo a imagem do padroeiro aí da sua paróquia, ou outro santo ou santa de Deus, isso também é um sacramental. Nós caminhamos pelas ruas como caminhantes, né? Como penitentes, como quem caminha sempre no segmento de Jesus, clamando de Deus a sua misericórdia, mas sempre a caminho. O cristão é aquele que sempre está a caminho. Então nós estamos nesse caminho. E quando nós caminhamos, também aí é um sacramental. Então, sacramental são esses gestos de bênção e de louvor a Deus. Quando nós rezamos o Santo Rosário de Nossa Senhora, o Santo Terço, né? Que hoje em dia não era nem mais para chamar um terço, mas é um quarto, né? Porque o Rosário tem 4 terços. São João Paulo II, ele colocou o terço luminoso, né? Há mais de quase 30 anos atrás. E aí, mas ficou o costume, nós chamamos um terço, né? Mas não é mais um terço, é um quarto. Mas um quarto não pega não, né? Então, nós rezamos o terço, quando nós rezamos o rosário, também é um sacramental. Também é uma bênção de louvor a Deus. Então, a igreja, né, com a luz da fé, ela ilumina e favorece e incentiva essas formas autênticas da piedade popular. Então, o sentimento do povo de Deus, que ali devota a sua fé, que ali devota a sua esperança. Isso é sacramental, querido povo de Deus. Sacramental são todos os sinais sagrados. Todos os sinais sagrados que nos rodeiam. Peçamos ao Senhor nosso Deus essa graça de nos alimentar desses sacramentais, ali na piedade popular, nas bênçãos que a igreja nos oferece. Possamos nos apropriar dessa bênção de Deus. Você abriu um negócio, uma empresa, chame o sacerdote, o padre para abençoar. Você reformou a sua casa, está construindo a sua casa, chame um padre para abençoar. Trocou de carro, chame o padre para abençoar. O carro, eu tenho um carro, está com 10 anos, nunca pedi uma bênção. Peça, chama o padre para abençoar. Os sacramentais estão aqui, a igreja nos oferta para que tenhamos uma vida de bênçãos em louvor a Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor essa graça de acolher tudo aquilo que a igreja nos oferece e possamos usufruir desta graça, destas graças que são continuamente, diariamente derramadas sobre nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Estamos juntos na batalha até o céu.